Fala aí galera, aqui é o JP e agora nós vamos dar início a um tópico muito importante dentro do nosso estudo de equilíbrio e também envolvendo outras partes da química, já que a gente sempre acaba usando essa informação. Vamos estudar agora pH e pOH. Bom, antes da gente começar mais a fundo, trouxe aqui a imagem de duas flores, né? Na verdade, a mesma flor, né? A hortênsia, mas em diferentes tonalidades. Não sei se você sabe, mas justamente a tonalidade dessa flor está relacionado ao pH do solo. E agora a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre o que é esse pH e também cálculos envolvendo isso. Bom, primeiramente, para a gente entender essas escalas, a gente tem que entender o que a gente chama de autoionização da água, tá certo? Entender um pouquinho sobre o equilíbrio iônico da água. A água, como a gente já viu em vídeos anteriores, possui um caráter anfótero. O que significa falar que a água é anfótera? Significa que em reações ela pode atuar como ácido ou como base. Aqui usando, por exemplo, o conceito de Bronsted-Lowry. Justamente tendo esse caráter anfótero, a gente consegue observar esse caráter na sua autoionização. Como o próprio nome diz, o que é uma autoionização? É uma reação espontânea entre moléculas de uma mesma substância, nesse caso aqui a água, para formar um par de íons, tá? Justamente isso acontece porque eu vou ter aí uma molécula reagindo com uma outra molécula da mesma substância. Uma vai atuar como um ácido e a outra como base, tá certo? Isso que a gente chama de autoionização. Só que a água ioniza-se extremamente pouco, tá? Ela sofre essa autoionização, mas isso acontece muito pouco. Isso daí a gente consegue, com algumas medidas experimentais precisas, perceber essa pouca ionização da água. Bom, como a gente já viu anteriormente, falar que ela ioniza, mesmo que seja pouco, torna ela um eletrólito. Só que como que é pouco, é um eletrólito extremamente fraco. Então, em termos de condução de corrente elétrica, ela tem uma condutividade extremamente baixa. Isso não significa que seja inexistente, e daí que vem toda a teoria para entender o porquê que a água, mesmo pura, conduziria muito pouco da corrente elétrica. E como a gente toma como ideia nos casos assim mais simples, a gente considera a água em geral como não condutora, tá certo? Mas existe uma condutividade muito baixa, ok? Bom, vamos entender um pouquinho melhor essa autoionização. A autoionização também é chamada de autoprotólise, no sentido aqui que vai envolver a doação e a recepção de prótons, conforme o conceito de Bronsted-Lowry. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente analisa, eu tenho uma molécula de água reagindo com uma outra molécula de água. Uma das moléculas acaba doando um próton para a outra. A molécula aqui que acaba recebendo o próton fica como H3O+. E aqui doou OH-, ok? Mas de maneira mais simplificada, a gente pode escrever assim. A água forma aí os íons H+, e OH-. Nós estamos acostumados, de outras partes da química, enxergar o contrário, que o H+ se junta com o OH- para formar água. Mas, como a gente tem aqui um equilíbrio, então eu tenho aí a ocorrência dos dois sentidos. Obviamente que um dos sentidos vai acabar prevalecendo. Se a gente monta o KI, né, já que eu estou falando aqui de íons, para a água, eu teria isso daqui, ó, produto sobre reagente. Ah, mas por que eu estou colocando a água na fórmula se, como a gente viu anteriormente, não é comum colocar líquidos puros? Vamos só deixar aqui para entender um pouquinho, né, ver como que é tão grande assim essa concentração de água. Bom, a água aqui, né, a concentração de água está dividindo, eu vou fazer o quê? Eu vou passar ela multiplicando. Vamos analisar um pouquinho a concentração molar de 1 litro de água. Bom, 1 litro de água tem 1 quilo, tá certo? E a massa molar da água é 18 gramas por mol. Calculando aqui, né, para um litro a concentração molar, a gente teria o seguinte, eu tenho aqui, ó, a massa, né, M1 por E1V, eu chego na concentração molar. Então, M1 é 1 quilo ou 1.000 gramas. Massa molar 18, volume 1 litro.
calculando isso, a gente chega que a concentração da água é em torno de 55,56 mol por litro, ou seja, um valor extremamente alto, tão alto que a gente considera como um valor constante. Por isso que, em geral, a gente não coloca água, né, para participar aí das constantes de equilíbrio. Dessa forma, a gente junta KI e a concentração de água como uma única coisa que eu chamo de KW. Esse W, justamente por conta do inglês, water, água. Tá? Então a gente já viu, tem Kc, que é concentração, Kp, pressão, Ki, quando eu falo de íons, Ka para ácidos, Kb para bases. E agora o Kw, que é para falar um pouquinho dessa questão do equilíbrio iônico da água. Vamos analisar um pouquinho melhor essa informação aqui, que o Kw é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então tá aqui. Essa informação é muito relevante para a gente. O que a gente chama de Kw é o produto iônico da água. Tá? E a partir disso a gente consegue inferir coisas que a gente vai usar a partir de agora. Algumas características desse Kw, né, desse produto iônico da água. Primeira coisa, esse K apresenta um valor extremamente baixo e um alfa também muito baixo. O que significa? Significa que se eu pego água e os íons da água, é muito mais comum encontrar moléculas de água não ionizadas do que os íons H+ e OH-. Isso com a água pura, tá certo? É essa a interpretação que a gente tira dos valores baixos de K e de alfa. Também esse Kw depende da temperatura, igual qualquer outra constante de equilíbrio que a gente já viu. Então, mexi na temperatura, eu mexo nele. De que forma que a temperatura vai interferir nisso? Bom, vamos analisar aqui, ó. Essa reação aqui, né, a autoionização da água, é uma reação endotérmica. Então, o ΔH é positivo. Se eu aumento a temperatura, como a gente já viu lá pelo princípio de Le Chatelier, em deslocamento do equilíbrio químico, quando eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio para o sentido endotérmico da reação, que é justamente aqui para o H+ e para o OH-, tá? Então, para a formação de produtos. Ou seja, se eu aumento esses dois, eu aumento o Kw. Então, aumento a temperatura, aumento o Kw. Ok? Isso aqui é uma informação que às vezes pode aparecer para a gente analisar em exercícios. E essa autoionização da água acontece em qualquer solução aquosa, seja água pura, seja a água como solvente, aí dissolvendo qualquer coisa, mas a própria água sofre essa autoionização, ainda que seja muito pouco. Seguindo ainda falando da autoionização da água, para uma mesma temperatura, nós temos aqui esse produto, concentração de H+ vezes concentração de OH- como constante. E aí a gente consegue tirar algumas conclusões. Uma solução vai poder ser classificada como ácida, neutra ou básica. Como que eu sei que uma solução é neutra? Bom, a gente já estudou que o H+ caracteriza um meio ácido, o OH- caracteriza um meio básico. Só que justamente, como eu vou ter aqui, eu preciso ter um valor constante, né, já que eu estou falando de uma mesma temperatura, vai ser neutro quando eu tiver a mesma concentração de H+ e OH-. De maneira similar, né? Pensando, um meio vai ser ácido quando a concentração de H+ for maior que a de OH-. E vai ser básico quando tiver uma concentração de H+ menor que o OH-, ok? Isso para qualquer temperatura. Tá? Então, desde que eu compare duas soluções na mesma temperatura, eu posso fazer essa análise qual que é mais ácida que a outra. E aí um detalhe interessante, água pura é neutra em qualquer temperatura. Tem pegadinhas porque, às vezes, o exercício vai fazer assim, ele vai pegar água pura, vai te dar o Kw ou vai te dar o pH daquela água pura em diferentes temperaturas. E aí ele fala assim, a água pura em tal temperatura vai ser a mais ácida, mais básica. A questão é, se eu mexo na temperatura, eu mexo no Kw, que consequentemente, né, foi resultado de mexer no H+ e no OH-. Mas para ser neutro, eu preciso ter a mesma quantidade dos dois. Tá? Então, água pura, neutra em qualquer temperatura. Bom,
Um valor que a gente precisa saber, e é o que os exercícios tomam assim na maioria absoluta dos casos, é para a temperatura de 25 graus Celsius. Tanto é que quando o exercício não fala nada, a gente supõe que seja para essa temperatura. Nessa temperatura, o kW vale 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Então, o produto iônico da água, a 25 graus Celsius, 10 a menos 14. Com isso, a gente conclui que a 25 graus Celsius, uma solução será neutra quando a concentração de H+, ou H- for 10 a menos 7, ok? Porque se a concentração aqui é igual, né, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, nós temos 10 a menos 14. Será ácida quando a concentração de H+ for maior que 10 a menos 7. E aí, quando eu aumento, né, o H+, o OH- vai ser menor que isso. Lembra que tem que ser constante esse valor por conta aí de ser a mesma temperatura. E, de maneira contrária, o OH- vai ser maior que 10 a menos 7 para soluções básicas. Aí eu aumento o H- e diminuo o H+, ok? Então, sempre a gente vai comparar esses dois parâmetros aí. Para temperaturas fora, né, diferentes de 25 graus Celsius, você não precisa saber. O exercício, se for cobrar em temperaturas diferentes, ele vai te dar esse valor aqui. E aí você vai usar conforme o exercício recomendar, ok? Bom, vamos agora fazer um exemplo de como que isso pode aparecer. Ele fala assim, ó, considerando as 4 soluções a 25 graus Celsius, determine a mais ácida. E te dá essa tabelinha aqui, tá? Soluções e te deu os rótulos aqui. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que o que ele está analisando em cada rótulo é diferente. Então, tem rótulo que ele usa H+, tem rótulo que ele usa OH-. Para eu poder fazer uma comparação correta, né, e até para não me confundir, eu vou passar tudo para a mesma comparação. Então, eu vou transformar tudo em H+. Então, o que não é H+, eu vou transformar. Como? Se ele quer a mais ácida e a 25 graus Celsius, a gente vai lembrar do produto iônico da água, que a 25 graus Celsius, 10 a menos 14. Essa primeira já está H+, ok. Segunda, se o OH- é 10 a menos 1, então é só eu substituir nessa fórmula aqui, ó, 10 a menos 1 vezes H+. Esse 10 a menos 1 vai passar para o outro lado, lá dividindo, e aí eu faço a divisão de potências de mesma base. Ou seja, fazendo essa conta, o H+, 10 a menos 13, ok? Aqui em C eu já tenho o valor, e por fim em D nós temos aqui justamente OH- 2, 10 a menos 12. Aqui da mesma maneira eu substituo na fórmula. Então, ó, substituir o H+ vezes 2, 10 a menos 12 tem que dar 1, 10 a menos 14. Isso está multiplicando, passo dividindo. Quando eu faço a conta aqui dessa divisão, eu chego no resultado de 0,5, 10 a menos 2, que, arrumando aqui, né, a potência, né, deixando em notação científica, 5, 10 a menos 3. Agora sim eu posso comparar as 4 soluções. Aquela mais ácida vai ser aquela que tiver a maior concentração de H+, como todo mundo está na mesma temperatura. 10 a menos 9, 10 a menos 13, 10 a menos 7 e 10 a menos 3, a maior, né, a que tem maior concentração é essa daqui, a D, que tem concentração 5, 10 a menos 3. Uma dica, quando você tiver diferentes expoentes aqui na potência de 10, começa pelos expoentes. Você só usa o número da frente aqui, o 5, 2 e 1, quando tiver igualada a potência, tá? Do contrário, só pela potência a gente já chega na resposta. Isso daqui é uma das possibilidades aí do que pode aparecer para a gente em termos aí de exercício. Depois a gente vai ver alguns outros estilos. A gente fecha a primeira parte do nosso estudo aí de pH e pOH estudando autoionização da água. Daqui a pouco a gente continua com os demais tópicos. Até logo, tchau, tchau.